Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estava navegando nas redes sociais, aí vendo as coisinhas e me deparei com uma pergunta muito interessante. E se você tem doença celíaca ou acabou de descobrir esse diagnóstico, você precisa assistir esse vídeo. E a pergunta foi a seguinte: descobri que tenho doença celíaca. Já perdi 10 quilos e continuo emagrecendo. Isso é normal? E a resposta, assim, bem curta, é que depende. Mas a resposta real mesmo, ela é muito mais profunda do que somente um depende. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Esse vídeo não é um videozinho rápido, não é um videozinho de dicas, mas sim é algo que vai fazer você entender o seu corpo. O que está acontecendo e por que quando a gente fala de doença celíaca, falar do emagrecimento é muito importante. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriele Colombo, sou intolerante a glúten e lactose e por conta disso sou nutricionista. Aqui eu falo sobre restrições alimentares de uma forma prática, com evidência científica. Eu não falo só como uma profissional, eu falo realmente porque eu vivi isso e ainda vivo. Eu já estive do outro lado. Porque assim, eu mesma já passei por um diagnóstico, né, de exclusão alimentar que ela foi mal conduzida. E por medo de comer eu acabei restringindo muito. E isso veio o emagrecimento. E o que parecia ter controle me fez perder o total controle do meu corpo. Eu já sou magrinha, gente. Eu já sou magrinha, imagine. Eu perdi, eu acho que 8 ou 10 quilos quando eu descobri minha intolerância à lactose e ao glúten. E na verdade eu não perdi só o controle na comida, eu perdi o controle emocional. Então, desde esse momento em que eu descobri minha intolerância até hoje, né, que durou aí por volta de uns 6, 7 anos, eu tenho bastante bagagem e propriedade para falar de bastante coisa. Porque antes de ser intolerante ao glúten, eu me diagnostiquei como celíaca. Sim, o médico ele falou: "Ah, você tem que tirar todo o glúten da sua alimentação". Ele não me falou que eu tinha, tá? E aí eu e minha mãe a gente olhou assim uma pra cara da outra, mas e você também tem que tirar a lactose, você é intolerante à lactose. Aí eu: "Tudo bom com você?". Ai, meu Deus, só de lembrar disso me dá um nervoso. Meu Deus, ele não falou, né, o gastro que eu passei, ele não me falou que eu tinha. Só falou que eu tinha que tirar o glúten da minha alimentação. E aí a gente guardou lá os exames e porventura a gente perdeu esses exames também. E aí eu descobri, né, ao longo depois de uns 4 anos, é, que 3, 4 anos, que eu descobri que eu não era celíaca, e sim intolerante ao glúten. Então eu vivi boa parte aí do meu tempo de vida tirando tudo de glúten e contaminações cruzadas. Então esse vídeo aí é pra você. Bom, me enrolei aqui, falei de mim demais. Na verdade, eu tô aqui para falar sobre doença celíaca. Que o emagrecimento ele é até que esperado para pessoas quando a gente tira o glúten de uma forma integral. E quando a gente inflama o nosso intestino, que é o que a doença celíaca faz, né, que ela inflama o nosso intestino, a gente não tem uma absorção correta dos nutrientes. Então, a gente não faz a absorção de nutriente, mineral, nem calorias. Então, nós não absorvemos, portanto, não temos reservas de energia, portanto, também nós não temos com o que gastar. Então a gente gasta com o que o nosso corpo tem. Massa muscular e assim vai. Então é até que esperado no início, quando a pessoa tem uma certa, né, uma exclusão do glúten da dieta, ter essa perda de peso. Mas não é porque é normal que não pode ser preocupante. Então a gente tem que ter essa linha tênue entre o que é normal e o que tem que prestar atenção. E também você vai entender o que realmente está acontecendo com o seu corpo e que pode ser exatamente o que vai impedir você de emagrecer mais ou continuar emagrecendo. Então, a primeira coisa que eu vou explicar aqui para vocês é realmente o que é a doença celíaca, porque às vezes a pessoa tem esse diagnóstico, mas não faz a menor noção do que é a doença celíaca. E aí eu vou te explicar assim, bem, de uma forma bem mastigadinha para ver se vocês conseguem entender. Então, a doença celíaca ela é realmente uma condição em que o próprio corpo reage ao próprio corpo. E isso significa que é uma doença autoimune. Então, o glúten, né, é uma proteína que existe nos alimentos feito com trigo, centeio e cevada. Como, por exemplo, pão, massa, biscoito, bolacha, tudo que vem aí, principalmente do trigo que a gente fala bastante. E aí, o que acontece? Imagina que seu intestino, ele é um tapete de pelinho, de pelúcia, né? Ele é um tapete felpudinho, cheio de pelinho, e ele, no nome técnico, se chama vilosidade. Esses pelinhos servem para absorver os nutrientes do alimento. Agora, se a pessoa tem a doença celíaca, quando ela consome o glúten, o sistema de defesa do corpo, que é o sistema da imunidade, acha que o glúten ele é inimigo. E aí, o próprio corpo começa a atacar o intestino. Por isso que é uma doença autoimune.
Ou seja, o glúten, ele não machuca, né? Ele não degrada diretamente o intestino. É o sistema imunológico do seu corpo que causa esse dano. E aí você pode até estar me perguntando por que que isso acontece. Tem algumas pessoas que nascem já com a predisposição genética para isso. E ela tem alguns, como que eu posso dizer, alguns certos genes que fazem com que o corpo reconheça o glúten de uma forma errada, como se o glúten estivesse atacando o intestino, e aí o corpo ataca o intestino para proteger. Então, esses genes fazem com que as células de defesa do corpo, que são as células T, sejam ativadas, e elas liberam a substância inflamatória. Essa inflamação, ela machuca a parede do intestino. E aí o que acontece com o intestino? Sim, com o tempo, essa inflamação, esse consumo constante de glúten destrói as vilosidades intestinais, ou seja, lembra o tapetinho de pelinhos? Ele destrói todos aqueles pelinhos. E aí o intestino ele fica lisinho, sem pelinho nenhum. Ou seja, a função dos pelinhos era o quê? Exatamente. Absorver, digerir os nutrientes do alimento. Se não tem mais pelinho, o que acontece? A pessoa para de absorver as vitaminas, os minerais, as calorias do alimento. Por isso que a gente pode dizer que, por certo momento, quando a pessoa descobre, né, essa doença celíaca, pode causar sim um certo emagrecimento. Mas também, quando a pessoa tem essa doença celíaca, além do emagrecimento, ela pode ter diarreia ou prisão de ventre, muita dor abdominal, distensão abdominal, pode causar anemia também, dependendo aí do quanto tempo você tá com essa imunidade ativa. Então, se você não tem absorção do alimento, das vitaminas, do intestino, você não tem esses nutrientes circulando no seu corpo, ou seja, causa a anemia. Além de gerar muito cansaço. E um fato curioso é que quando a criança tem, né, a doença celíaca, pode ter um atraso no crescimento dessa criança. Importante aí, mamães que descobriram que seus filhos aí estão com a doença celíaca, tiram o mais rápido possível, porque tem esse retardo do crescimento dessa criança. E fora, né, essa parte específica de crianças, também tem sintomas que são extraintestinais, ou seja, são sintomas que são fora do intestino, né, que tem problemas no esmalte do dente, urticárias, né, todas essas questões. E aí, quando você faz o exame, que aí sim é descoberto a doença celíaca, e aí quando o corpo ativa, né, o sistema imunológico, ele produz os anticorpos, que dão marcadores no sangue. Então, os exames que os médicos, né, ou nutricionistas podem fazer são alguns principais, eu vou deixar aqui na tela, porque eu acho que isso é mais específico, mas então são mais ou menos esses os indicadores que informam que você tem ou não tem a doença celíaca. E esses anticorpos, né, ajudam os médicos nutricionistas a identificar a doença celíaca no exame de sangue, junto com outros testes. E aí você pode me perguntar: tem cura a doença celíaca? Não, não tem cura, né? É uma doença autoimune. Ela não tem cura, mas ela tem o controle, que é tirar completamente o glúten da alimentação. Por quanto tempo? Para sempre. Quando a pessoa celíaca para de consumir o glúten, o intestino começa a se regenerar. Ou seja, você não fica com o intestino lisinho para sempre. Ele vai se regenerando porque ele não está mais sendo atacado. Então ele consegue fazer toda essa volta, porque o nosso corpo ele se regenera, né? A nossa pele regenera, tudo do nosso corpo é regenerado. E o intestino não é diferente. Então, quando você para de fazer com que seu corpo ataque o intestino, ele se sente confortável, vamos dizer assim, para falar: agora eu posso viver em paz. E aí ele vai se regenerando. E isso leva tempo, tá, gente? Então, quando você faz a retirada 100% do glúten da alimentação, essa pessoa, né, ou você mesmo, pode se sentir melhor. Pode não, você vai se sentir melhor. E aí, quando você faz essa parada do glúten completo da alimentação, o seu intestino começa, além de regenerar, ele começa a funcionar melhor. Então, se você era constipadíssimo, depois de um tempo ele começa a regular. A mesma coisa é, se você tem muita diarreia, ele vai ir melhorando também. E aí a inflamação, ela diminui e os sintomas melhoram também, assim, significativamente, tá? E aí a pessoa tem realmente uma vida normal e saudável. Ou seja, né, resumindo, a doença celíaca é quando o corpo confunde um glúten com o inimigo e ele acaba atacando o glúten, que nada mais ele vai atacar o próprio intestino. E aí ele impede toda essa absorção dos nutrientes corretos do alimento, tá certo? Esse é o primeiro passo. E o que de fato é ou não é doença celíaca? A doença celíaca, como eu já falei, é uma doença autoimune. O problema, então, não é o glúten em si, e sim a resposta do sistema imunológico ao glúten. Deu para entender até aqui, né? Beleza. Ele não é uma resposta para emagrecimento. Ah, eu não tenho nada, eu vou tirar o glúten.
porque o glúten inflama. Ele inflama para quem é celíaco ou para quem realmente tem uma intolerância ao glúten, né? Intolerância não celíaca, podendo ser leve, intermediária ou severa. Ela não é uma escolha. Ah, eu quero ser celíaca. Ah, se a gente pudesse escolher não ser celíaco, seria ótimo, tá? E ele também não é uma intolerância comum. Ele tem pessoas que têm realmente uma certa dificuldade de absorção, e aí são pessoas intolerantes, mas não é algo comum de se ver. A doença celíaca também não é uma alergia alimentar. Ela é uma doença autoimune. E não depende da quantidade de glúten que você consome. Se for um farelo de pão ou se for uma pizza, a resposta imune vai acontecer. Lógico, a intensidade vai ser diferente, mas a resposta imune vai ocorrer. Tem até um estudo, e peguei aqui o computador e vou ler aqui rapidinho 2 linhas. É uma recomendação somente para pessoas diagnosticadas com doença celíaca ou outra condição relacionada ao glúten. Ou seja, retirada do glúten, porque simplesmente inflama, não tem cabimento, tá? Então, pessoas sadias não precisam fazer a retirada do glúten para se sentirem melhores. Onde as pessoas se confundem da doença celíaca? Acham que é igual intolerância à lactose, por exemplo. Se eu comer um pouquinho, tudo bem. Depois a gente faz um vídeo só sobre intolerância à lactose. Então, a intolerância ao glúten, que é o que eu tenho, deixa eu consumir pequenas quantidades de glúten que eu não me sinto mal. A não ser que seja uma quantidade muito grande, aí sim eu sinto os danos físicos e de intestino, né? Meu intestino fica muito preso, eu fico muito cansada. Parece até umas bolinhas assim, mas manchinhas, mas quando eu consumo uma quantidade muito grande de glúten, sendo que eu sou intolerante, não celíaco. E a mesma coisa acontece com a intolerância à lactose, que tudo bem se a pessoa consumir uma pequena quantidade, dependendo do caso. Então, a doença celíaca não é isso. Tem que fazer a retirada 100% do glúten da alimentação. Pessoas também acham que é psicológico. Pode ser também uma questão de é achismo, que nem eu falei. Tem, se você se sente estufado, pode ser intolerância ao glúten e que você tem que fazer a retirada do glúten. Às vezes é só você fazer uma dieta por um tempo em baixos food maps, né? Igual a gente fala, que são alimentos que não fermentam muito. E nesse caso, o leite, né, e o glúten, eles causam um pouco desse estufamento, mas não quer dizer que você seja celíaco, tá bom? E tem muitos celíacos que não são diagnosticados porque não têm sintomas. Então, tem celíacos que possuem sintomas e que são assintomáticos. Bom, vamos lá. Se você é uma pessoa que passa um pouco mal, talvez, um leve desconforto, ou não passa nada, come de tudo, mas tem parente de primeiro grau que possui doença celíaca, alguma doença autoimune ou alguma síndrome genética, pode ser que você tenha uma predisposição à doença celíaca. Mas se você não tem um diagnóstico de doença celíaca, mas possui alguns desses indicadores, porque na doença celíaca o dano acontece mesmo sem o sintoma. E se tiver o sintoma, é muito mais fácil, né? E aí vem a pergunta, né? Por que a perda de peso é tão comum no início da doença celíaca? Porque as velocidades intestinais, elas ficam achatadas e lesionadas. Lembra? E com isso, o corpo não absorve bem as calorias, não absorve proteínas, gorduras, vitaminas, minerais. E aí vem também, além da má absorção, uma inflamação crônica. É muito bom o nosso corpo possuir alguns certos tipos de mecanismo de inflamação. Por exemplo, musculatura, você está inflamando o seu músculo para ele poder crescer. É uma inflamação positiva. Mas nesse caso, a inflamação ela é negativa. E a inflamação crônica, ela tem um gasto energético maior do corpo. Vocês sabiam? Pois é. Ela, ela consome também algumas reservas musculares. E muitas pessoas que consomem, né, o glúten de forma normal, ela aumenta o gasto energético do corpo, né? Só para inflamação existir, ela gasta mais energia além do seu gasto calórico natural do dia a dia. Então você gasta mais energia. Além dela consumir algumas reservas de glicogênio muscular, né? Então você perde musculatura também. E as pessoas que consomem normalmente os alimentos, ela não aproveita 100% do que entra. Na verdade, nenhuma pessoa absorve 100% de tudo que entra no corpo. É impossível isso acontecer. Mas absorve muito menos do que o normal. E aí, no caso, né, neste caso, o emagrecimento vai longe de ser saudável, vai longe de ser uma saúde, né? Ele é um indicador de uma falha absorção do seu intestino, que é causado pela doença celíaca. Por isso, é necessário a retirada total dos alimentos que contenham glúten e aguardar o seu intestino voltar aos poucos. E a doença celíaca, ela raramente surge do nada, né?
Muitas pessoas passam anos e anos da vida com a inflamação intestinal sem saber o motivo, tendo aí alguns desconfortos, mas nada relacionando diretamente ao prato. Às vezes ouve esses gurus da internet e fala que você tem que comer, sei lá, vinagre de maçã para desinflamar e desintoxicar o corpo. Assim, o seu corpo, desde que ativou o sistema imune, ele já começou, né, a ter essa degradação do intestino. Seu corpo já começou a gastar, começou a absorver menos alimentos. E a pessoa também não sabe o motivo do porquê tá emagrecendo, do porquê tem déficit de ferro, déficit de vitamina B, déficit de cálcio, vitamina D, tem o estado de estresse metabólico muito alto. Então a pessoa vive assim, como se fosse normal, sem essa preocupação. Por isso que eu estou aqui, para você se avaliar seu corpo e ver se você tem algum tipo de intolerância, porque eu quero que todas as pessoas vivem bem. E aí, quando essa pessoa passa anos da vida sem saber que tem, né, a doença celíaca, quando vem o diagnóstico, a pessoa já está em dívida nutricional, gente. Sei lá. Há 10 anos atrás a pessoa estava comendo e o corpo já estava pedindo socorro com falta de vitamina. E a pessoa achando que era estresse de trabalho. E aí, enfim, quando você tem a retirada do glúten, o que acontece? Você tira esse gatilho da resposta imune do corpo. Então, não se tem mais isso. E a inflamação para de existir, né? Ela diminui conforme até parar de existir. O que ela não acontece automaticamente. Porque, como eu disse, nosso corpo se regenera, mas não faz isso da noite para o dia. Ele tem um tempo. E pode ser mais rápido, pode ser mais demorado, de acordo com o seu corpo. E pode ser assim, de meses a anos para recuperar o seu intestino. Então tem que ter paciência, tem que dar tempo ao tempo, tem que respeitar sim o processo. E ele vai depender muito da idade que você tem. Se for uma pessoa mais nova, vai regenerar mais rápido. Se for uma pessoa mais que tem mais idade, vai regenerar um pouco mais devagar, o que é normal, porque acontece isso em tudo do nosso corpo. Depende também do tempo da doença ativa. Então, se a doença se ativou em 2025 e em 2026 eu descobri, eu não tenho tanto tempo de resposta autoimune do meu corpo, então eu vou conseguir ter uma recuperação do meu intestino mais rápido, por mais que seja uma pessoa com uma idade mais avançada. Diferente de alguém que é mais novo, mas está com a doença celíaca ativa há 10 anos. Então, por mais que a pessoa tenha idade, né, uma idade mais baixa, vamos dizer assim, a recuperação vai ser um pouco mais devagar, porque o tempo de atividade da resposta imunológica no intestino, ela estava muito mais tempo. Além de que você, abençoada e abençoado, recebeu o diagnóstico. Tem que fazer a retirada inteira do glúten. Ah, mas pizza com os parça, pizza com as amigas. O que eu vou fazer? Ah, vou comer um pouco. Lembra que eu falei? Não importa a quantidade, vai ativar o sistema imune do corpo e vai atacar o seu intestino. Então, não adianta você falar, vou tirar tudo da dieta e você comer de vez em quando algum alimento que contenha glúten. O seu organismo não vai se recuperar. Então, você precisa fazer a adesão a essa atual restrição alimentar que você está tendo. Porque senão, nada adianta o seu esforço durante a semana retirar o glúten, retirar a contaminação cruzada do glúten, tanto dentro de casa quanto fora, quanto nos industrializados, se em uma vez por semana você consome, sei lá, metade de uma latinha de cerveja. Tem glúten, não vai adiantar. Você precisa ter adesão à sua nova alimentação para o resto da sua vida. E como eu falei aqui da contaminação cruzada, né, com a doença celíaca leve e doença celíaca mais avançada, que tem uma resposta autoimune muito mais sensível. Então, o que eu gosto de fazer? Troque a bancada. Então, se você descobriu a doença celíaca, vai comer com a família e a família não vai adotar essa nova dieta, você vai fazer a sua dieta sozinho, que é o que eu fiz quando eu descobri. Eu não fiz com que toda a minha família tirasse o glúten e a lactose, porque eu sei o quanto é difícil. Então, depois de um tempo, depois de mexer aqui, eu entendi que essa condição era minha. Eu tinha que lutar com isso, ninguém mais. Então, eu vou fazer a retirada. Eu vou na pizzaria. Se realmente, né, eu fosse celíaca, eu não poderia. Mas eu também não sabia como entender isso naquela época, que foi há 6 anos atrás. Para você ver como a informação está cada vez mais evoluindo. Porque há 6 anos atrás, eu só entendia de doença celíaca e não de intolerância ao glúten. Mas isso é papo para outro vídeo.
A contaminação cruzada, ela acontece por bancadas, utensílios e até mesmo o ambiente. Se você tem uma família que faz, não sei, macarrão, você vai ter que ter uma panela só sua para fazer o macarrão sem glúten, por exemplo. E essa panela não pode ser limpa com a mesma esponja da panela da sua família que consumiu o macarrão com o glúten, o macarrão normal, com o trigo. Então, a gente tem que evitar ao máximo essa contaminação cruzada, dentro de casa e fora de casa. Quando você sair de casa, vai para um shopping, você vai levar sua marmita. Não tem jeito. Dentro dos estabelecimentos de alimentação, tem muita contaminação cruzada. Se você tem uma doença celíaca severa, se você pedir uma salada, que no mesmo ambiente tem croutons, pronto, já vai ter uma contaminação cruzada. A pessoa vai pegar, o pegador vai pegar a salada, vai pegar um crouton com o mesmo pegador e vai pegar só a salada para você com o mesmo pegador que a pessoa pegou o croutonzinho. Então, isso sim é contaminação cruzada. Depois eu falo aqui de um vídeo específico só sobre contaminação cruzada, porque senão eu vou misturar muito assunto. Mas é basicamente isso. Alimentos prontos, processados. Você vai olhar o rótulo e vai ver. Contém glúten, não contém glúten. É uma informação obrigatória que tem que estar após a lista de ingredientes. Se contém glúten, não pega. Por quê? Porque na área de alergênicos vai estar contém ou pode conter trigo, centeio, cevada, que são alimentos que possuem o glúten. O glúten não é só do trigo. Então, precisa prestar atenção na contaminação cruzada. A depender do seu grau de restrição, você precisa limpar bancada corretamente quando você for fazer o consumo desse seu alimento fora de casa, tem que utilizar utensílios limpos, tem que utilizar a sua esponja, tem que utilizar o seu talher, o seu pegador. E a partir do momento em que a família entende isso, fica muito mais fácil. Porque eu tinha uma panelinha só para mim, eu tinha utensílios que eram fáceis de lavar, então não era com o cabo, aquele cabo emborrachado, talvez. E eu vou colocar aqui uma foto. Não era assim, né? Os talheres, eles eram de inox por inteiro. Então eles são, né? Utensílios de fácil higienização. Eu utilizava minha bancadinha, meu pratinho, meu tudo. E a família comia normalmente. E só lembrando que depois de, não sei, um ano e meio, melhorando a sua alimentação, você pode ter, assim, com certeza você vai ter uma melhora significativa da sua qualidade de vida. Lembrando, retirando da dieta, verificando a contaminação cruzada, você vai ter uma melhora muito grande. E parar essa regressão não é o mesmo que a pessoa está curada. Até porque, digo e repito, não existe cura para a doença celíaca. E aí, voltando ao tópico, por que algumas pessoas continuam emagrecendo mesmo sem o glúten? Aí eu posso voltar aqui a explicar, mas eu só vou citar. O intestino ainda não se recuperou 100%. A ingestão calórica, ela é diferente, ou seja, a ingestão calórica de alimentos sem glúten, ele é menor do que alimentos com glúten, naturalmente. Então, a sua ingestão calórica deve ser um pouco maior. Às vezes também, você pode estar com medo de comer. E aí, o que eu fazia, tá? Tô dizendo por mim. Eu tinha muito medo de comer muita coisa. Para mim, tudo ia me fazer mal. Até porque eu tinha medo, eu passava mal antes mesmo de comer. Então, assim, era um medo mesmo, era um pânico que eu tinha. E aí eu me restringia muito. E aí, por exemplo, eu saía para comer, eu comia só arroz e frango. Arroz e frango, beleza. Mas antes eu comia hambúrguer. O que você acha que é mais calórico? Um arroz com frango ou hambúrguer? O hambúrguer. Então, por mais que eu estivesse saindo, por mais que eu estivesse comendo fora, o alimento que eu estava ingerindo era muito menos calórico do que antes. E aí eu tinha esse medo de comer e junto vem a restrição excessiva. Às vezes, que nem eu falei, eu tinha medo, eu passava mal antes mesmo de comer. Então eu achava que eu tinha um monte de intolerância, não diagnosticada. Eu achava que eu era hipersensível, que eu tinha intestino irritável, que eu era isso, que eu era aquilo, e eu comecei a comer muito pouco. Muito pouco. Como eu disse, eu emagreci quase 10 quilos. E olha que eu sou magrela. Magrela. Imagine metade disso daqui de braço. Imagina, eu não consigo imaginar. Eu tinha as canelas na mesma grossura da minha irmã, que era 10 anos mais nova do que eu. Você tem noção disso? Então eu me restringi muito. E aí o que precisa? Você não precisa restringir. Você precisa conhecer os alimentos que contêm glúten, retirar esses alimentos que contêm glúten ou fazer substituição e evitar a contaminação cruzada.
como eu já falei. Porque as pessoas retiram o glúten e comem menos, com muito medo, na verdade, sem muita variedade e principalmente sem densidade calórica. Fica comendo só alface. E alface não sustenta ninguém. Então você vai estar ajudando o seu organismo a voltar ao normal, só que você não está consumindo nutriente. Aí como que ele vai absorver o nutriente, sendo que você não dá nutriente para ele? Me diz, ser humano do céu. Além de que o nosso psicológico influencia diretamente na nossa absorção. Então, quando a gente fica com medo, com insegurança alimentar, com essa vigilância constante, eu digo a gente porque eu me incluo nisso, tá? A gente aumenta algumas vias que ativam o estresse. Então, falando sobre fisiologia, reduz a absorção de nutrientes e diminui o apetite. Ou seja, além de não absorver bem o alimento, você não tem fome. Então, além de você estar se restringindo, tendo medo, tendo essa insegurança, você não consome corretamente. Por isso que você precisa de um acompanhamento multidisciplinar, porque um corpo em alerta, ele não constrói peso, ele se defende. Então, você precisa entender o que é a doença celíaca, você precisa aceitar essa condição, você precisa entender que a sua família, os seus amigos ao redor vão precisar entender o que você tem, porque demorou comigo, demorou bastante. Mas depois que eu desenvolvi aí algumas habilidades, eu consegui explicar muito bem para os meus avós, para o meu pai, para minha mãe, para meus tios, para minhas tias, porque é tudo muito novo. Se é novo para você que recebeu o diagnóstico, para você que desconfia, imagine para uma família que olhou para você e falou: "Ué, mas você comia de tudo até ontem. Por que hoje parou de comer glúten?" Então, família, é difícil, é difícil. E aí eu vou citar aqui rapidinho, né, voltando ao tema sobre esse emagrecimento consumindo glúten, é uma dieta correta, né, segura para você. Então, você precisa consumir fibras, cuidado com a aveia. A aveia pode ter muita contaminação cruzada com trigo, com glúten, com centeio, com cevada. Se for consumir aveia, seja aveia sem glúten, vai estar no rótulo, que são locais que fazem a produção dessa aveia sem contato com nenhum outro alergênico, né, que faça relação com glúten. Uma dieta variada, então é arroz, é feijão, é macarrão sem glúten, pode ser franguinho empanado com flocão de milho, talvez, né, empanar ele no flocão de milho, numa air fryer, pode ser uma carne também empanada. Você pode pegar um flocão, dar uma marteladinha nele, e aí ele fica um pouquinho menor, e aí você empana também ovo, flocão de milho. Eu fazia muito isso e ficava bem gostoso, ficava bem crocante, tá? Ficava até melhor do que o empanado com o normal aí, que a gente faz com a farinha de rosca. E muito nutritiva, né? Você tem que ter um prato variado. Nós temos muitos alimentos sem glúten. E aí, o que eu fazia? Eu fazia tudo em casa. Então, quando eu ia sair, comemorar, eu perguntava: o que que vai ser de comer? Ah, a gente vai pedir pizza. Show, beleza. Eu faço minha pizza em casa. Tem até, como que eu posso dizer? Massa, tipo, mistura pronta para pão e para pizza, para massa de pizza. Então é só fazer. Assim, é super tranquilo, dá super certo. Eu usava muito isso quando eu fazia massa de bolo não, perdão, de pizza. Ficava muito bom. Aí eu colocava queijo, sem lactose, pagava meu rim, mas aí eu colocava requeijão também. E aí a gente vai se adaptando, gente, vai se adaptando. E aí, por incrível que pareça, a minha pizza era a mais bonita, a mais desejada dos eventos. Por que eu digo isso, né? Porque eu vejo muito isso aconteceu comigo. Que eu cortei o glúten, a lactose também, né? Porque eu fui diagnosticada intolerante à lactose, mas eu cortava um monte de gordura. Minhas avós, minhas tias perguntavam se arroz tinha glúten e eu falava que não. Então, assim, você precisa conhecer os alimentos que contêm glúten. Você precisa conhecer esses alimentos. O erro não é retirar o glúten. O erro é retirar tudo junto com o glúten. Então você precisa saber o que possui glúten para você retirar e o que não possui você mantém, tá certo? E aí a gente vem com uma pergunta de quando a perda de peso deixa de ser normal, esperada, e vira um sinal de alerta. Então, quando você retira o seu glúten, o seu lindíssimo glúten, faz tudo certinho e continua perdendo peso, mesmo depois de meses tirando, isso é um marcador muito importante para você procurar um médico. Não existe isso. Retirei o glúten, contaminação cruzada, tá tudo certo.
os sintomas diminuíram, mas eu continuo emagrecendo, não é normal. Você precisa consultar o médico de forma assim urgentíssima. Se você sente também muita fraqueza, você precisa consultar o seu médico. Fraqueza, tontura, queda de cabelo, ou até mesmo não tem uma melhora dos sintomas. Você tira todo o glúten, depois, sei lá, de 6 meses, você continua se sentindo mal, continua com os mesmos sintomas, isso é um indicativo de que há algo de errado. E aí você precisa consultar o seu médico. Que aqui a gente não, ai, nossa, estou me adaptando ainda, passando mal, emagrecendo, emagrecendo. Você quer o quê? Você quer até sumir para procurar um médico? Acho que é melhor não, né? Então aqui a gente tem que investigar a fundo o que você tem para verificar aí possíveis melhoras. Retirei o glúten. Só que o que mais pode te dar perda de peso além da doença celíaca? Pode ser uma contaminação cruzada frequentemente, pode ser também uma desbiose intestinal, né? Aí você tem que fazer alguns exames para detectar se você tem algum tipo de desbiose intestinal ou até mesmo um SIBO. Ou algumas intolerâncias secundárias, como talvez uma intolerância à lactose, uma intolerância à histamina. Então tem que fazer também é, alguns exames para detectar possíveis outras intolerâncias, tá certo? E a doença celíaca também tem a doença celíaca refratária, só que ela é tipo raríssima, mas ela existe. Se você, assim, tentei de tudo, fiz todos os exames, não sei o que fazer. A última possibilidade é a doença celíaca refratária, tá bom? Então aí você pode pesquisar e verificar essa possibilidade também. Por isso que é de extrema importância um acompanhamento multidisciplinar. E às vezes a perda de peso você vai resolver nem sempre comendo muito mais. Porque às vezes o problema nem é muita quantidade, mas sim a falta de absorção do alimento, a falta de digestão. A forma que você come o alimento também pode influenciar a sua absorção e, consequentemente, pode te fazer emagrecer, sabia? Pois é, você mastigar muito bem é o primeiro passo da digestão. E aí você vai para o estômago, né? E o estômago, ele vai fazer também a quebra desses alimentos. Se você não mastiga bem, o estômago não quebra direito esses alimentos. E se você também não tem alguma enzima digestiva que faça uma absorção também de outros componentes, como por exemplo, para a digestão da lactose, você não tem, consequentemente, uma absorção adequada. Por isso que também tem que ver essa questão de outras intolerâncias relacionadas à alimentação. Até porque a estratégia nutricional é muito mais importante do que realmente um volume nutricional em si. E agora eu vou citar algumas deficiências nutricionais que celíacos normalmente possuem. Não quer dizer que você, celíaco, tem, mas é muito mais comum você ter, que é a deficiência de ferro, que pode causar anemia e cansaço. Deficiência de B12 e folato, que pode dar essa fadiga, causar um pouco mais de ansiedade, perda de memória. É, a deficiência de vitamina D e cálcio, né, que prejudica os ossos e a sua imunidade. E o zinco, que também interfere na sua imunidade e cicatrização, que está relacionado à sua melhora do intestino, ou seja, ele precisa cicatrizar essa resposta imune que seu corpo fez e melhorar aí a sua construção. Até porque se você não corrigir zinco, vitamina D, vitamina B12, folato e etc., você não se recupera 100%. O nosso corpo, ele é um organismo vivo que tem que estar tudo muito bem alinhado. Então, além de fazer o exame de doença celíaca, depois de alguns tempos é bom você fazer novamente exames de sangue para verificar como estão os níveis de vitaminas, né, nutrientes aí do seu corpo. A recuperação, ele não é linear, tá certo? Então, o intestino tem que reaprender a como ele funciona. Por isso que demora. Além dele melhorar, né, o seu aspecto das velocidades, ele precisa voltar aos poucos a fazer o que ele tem que fazer, o que ele foi programado para fazer, tá certo? Então demora aí um pouco para o intestino reaprender a funcionar. E aí, tem dias bons e tem dias ruins em todo ser humano. Tem dia que a gente tá muito feliz, muito alegre, muito good vibes. E tem dias que a gente tá mais ansioso, mais estressado, mais irritado. E isso influencia diretamente na nossa microbiota intestinal. Então, tem que dar tempo ao tempo, como eu já falei. Não é linear, a gente tem momentos e momentos. A gente tem que entender que nós somos seres humanos, nós acertamos, nós erramos. Essa melhora linear, ela é uma expectativa que não é realista. Às vezes você acompanha uma pessoa que ela fala que tá tudo bem, tudo certo, mas por trás das câmeras a gente não conhece a realidade dessa pessoa. Então tem que prestar muita atenção, tá bom? Você que pode ter descoberto uma doença celíaca, emagreceu muito, e continua e tá com medo desse processo, você não falhou, você não está falhando, tá tudo bem, só que preste atenção. Por quanto tempo você está emagrecendo?
tudo que você está passando e se é bom você consultar o seu médico ou nutricionista. O seu corpo, ele está tentando se proteger. Então, ele está com medo de que você consuma glúten novamente, porque é dolorido para o intestino. Então, dê tempo para o seu intestino. Ele vai melhorar. E você vai saber, você vai se acostumar, você vai aprender a como lidar com o seu corpo e a como lidar com a alimentação. Bom, existe um caminho, e esse caminho você vai encontrar de uma forma ou outra, tá bom? Existe a recuperação. Não existe a cura, mas existe a recuperação intestinal. Se você tiver uma suplementação boa das vitaminas e minerais, se você retirar tudo de glúten da sua alimentação, avaliar a contaminação cruzada, ter uma boa refeição, uma variação nutricional, ir ao nutricionista, discutir, e você não está sozinho. Você não precisa viver sozinho nesse processo. Eu estou aqui. Eu vivi por isso. Eu vivi uma doença celíaca que não era doença celíaca por um bom tempo da minha vida. E foi um tempo em que eu saí do ensino médio e comecei a faculdade, né? Tava aí no finzinho do ensino médio. Então, tava em época de festas, em época de comemoração, em época de colação de grau, né? Formatura. Então, do nada, eu precisei restringir muita coisa. Então, eu sei o que é isso, eu sei o que você tá passando e eu tô aqui também para te ajudar. Espero que você tenha entendido o que é uma doença celíaca, todos os mecanismos, o porquê de emagrecer, os pontos, né? Aí que a gente falou bastante. E espero que você saia daqui muito bem esclarecido. E é isso, pessoal. Você não falhou, você não tá sozinho e eu estou aqui com você. Me siga nas redes sociais, estão todas aqui embaixo, tá bom? Um beijo da Gabi. Tchau!